engraçado ontem, quando eu cheguei aqui em Tupã, que a gente comecei a conversar com a Angélica, né, na apresentação. Eu falei, Angélica, eu só não gostei muito desse termo, né, desenvolvimento sustentável, né? Aí, curiosamente, não foi apenas coincidência, né? Ela também tinha preferido começar comentando sobre essa questão, né? Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis. Eu também acho que o desenvolvimento sustentável tem um ranço muito forte nessa questão do sistema capitalista de produção e de acumulação. E ele é um termo singular. Enquanto que quando a gente fala de sociedades sustentáveis, a gente pressupõe que não existe somente um modelo de desenvolvimento, não existe somente um modelo de viver, de estar em sociedade, de produção, de felicidade. Cada cultura, cada povo na sua região vai ter um modelo específico, de acordo com os recursos naturais que cada um tiver, com as suas florestas, com os seus rios, com a sua cultura, com o seu jeito de enxergar tudo isso, ele vai ter um jeito diferente de ser. Então, será que todo mundo tem que ter o desenvolvimento, entre aspas, sustentável americano, norte-americano, dos Estados Unidos? Acho que não, até porque é impossível. Em questão de recursos naturais é impossível. Vocês têm uma propaganda recente agora do Instituto Acatu passando na Globo, que fala que para a gente ter um modelo de consumo dos Estados Unidos, precisaríamos de 4 planetas Terra. Não tem petróleo, não tem energia, não tem terra suficiente para a gente ser que nem eles. Então também eles têm que repensar o seu modo de produção e a gente tem que se desenvolver, sim, talvez, no Brasil particularmente, a gente tem que ter mais desenvolvimento material, inclusive, a gente tem uma população excluída materialmente falando, mas a gente tem que pensar um outro modelo de vida em sociedade, um outro modelo então de sustentabilidade, e não necessariamente de desenvolvimento enquanto crescimento econômico no sentido de acumulação de riquezas, acumulação material. Então, ainda nessa pergunta, ela tem que ser respondida dentro do contexto de uma política municipal de educação ambiental, dentro da Agenda 21 de Tupã, né? De acordo com os ideais de vocês para a cidade, para o município, para a região, para o Comitê de Bacias Hidrográficas, vocês vão saber o que o CEA pode contribuir. Amigos da Natureza, o BR, né? Em janeiro vocês fizeram uma enquete, né? Perguntando: você acha importante termos um centro de educação ambiental em Tupã? 65% responderam que sim, 21% responderam talvez, não sei a utilidade, né? E 12% responderam que não, é um desperdício de recursos. Então eu espero que essa palestra possa contribuir um pouco para vocês pensarem sobre essa questão. Eu não tenho resposta, a resposta é de vocês no município que vão pensar sobre isso. Quem não sabe a utilidade, eu espero que essa palestra consiga, né, clarear um pouco a utilidade. E aí vocês saberem responder, então, se é realmente importante a gente ter um centro de educação ambiental como um instrumento educacional e político, por que não, aqui para o município. Vou contar um pouquinho do histórico de como é que a gente começou a trabalhar com o Centro de Educação Ambiental. Eu estudo lá em Piracicaba, né? E em 2000, o Centro de Educação Ambiental. E ele é um grande pioneiro nessa área no país, porque não tinha pesquisa sistematizada sobre isso. E até em documentos oficiais tem muito pouca informação a esse respeito, né? Então, ele foi fazer o seu estágio profissionalizante na Espanha e ele pesquisou os Centros de Educação Ambiental da Espanha. E lá existe um movimento forte, eles têm muitos centros de educação ambiental, que lá na verdade são chamados equipamentos de educação ambiental, mas a ideia é a mesma, né? São muito novos. E lá já existe uma teoria, já existem professores universitários que trabalham, existe uma diretriz do governo federal espanhol nesse sentido. Então ele veio trazer todas as bibliografias, esses exemplos para o país. E ele começou então em 2002 a fazer o seu mestrado sobre centros de educação ambiental. E a dissertação de mestrado dele é um histórico e classificação e um diagnóstico, né, na medida do possível, dos centros de educação ambiental brasileiros. Então ele levantou dados de 100 centros de educação ambiental, como é que começou essa história dos centros no país, e ele propôs então algumas diretrizes para o trabalho desses centros no país. E a partir desse trabalho, ele pensou, mas espera aí, eu vou fazer só a minha dissertação, eu vou ficar lá na universidade, a minha dissertação vai ficar lá na biblioteca, quem que vai ler isso? Não, vou criar uma rede de centros de educação ambiental, que é então a Rede CEAS. Eu vou divulgar esse trabalho, eu vou envolver os centros de educação ambiental do país
para que eles possam aprimorar o seu trabalho e também para que novos municípios, novas instituições possam criar os seus CEAs. Daí que surgiu a Rede CEAs, em 2003. E eu entrei nesse meio de história, porque eu estava fazendo graduação, terminando agora esse ano, e eu comecei a trabalhar como estagiário e depois a atuar como facilitador dessa Rede CEAs. E depois eu vou contar mais um pouquinho da Rede CEAs. Em 2004, o Fábio, terminando o mestrado, ele foi trabalhar na Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, com o nosso professor Marcos Sorrentino, lá da Exalc, atua como coordenador dessa diretoria hoje, e ele levou essa temática do CEAs para o governo federal. Então, hoje já existem diretrizes e publicações do governo federal a esse respeito. No meio ambiente. Depois eu vou dar o link para vocês conseguirem acesso a esses materiais. Centro de Educação Ambiental, o que é isso? Né? A gente tem uma diversidade de nomes, mas todos eles têm princípios comuns, a ideia é semelhante. Referência, que são chamados museus de meio ambiente, centros de visitante, escolas de meio ambiente. A diversidade de nomes não importa, o que importa é o conceito, né? A proposta que eles têm e que é esse algo em comum de todos eles. E esse algo em comum é o seguinte: o CEA é uma iniciativa que ela tem pelo menos esses 4 elementos. Os espaços, equipamentos em torno, com uma primeira dimensão lá em cima, ou seja, né, a parte física, a infraestrutura, né, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor, a equipe educativa, os profissionais, os educadores propriamente ditos, o projeto político-pedagógico, que às vezes ele não está escrito, ele está na ideia, nos ideais das pessoas, mas isso é uma realidade ainda muito séria, ainda não tem sistematizado o seu PPP, seu projeto político-pedagógico, mas é interessante que isso seja sistematizado para você poder aprimorar o seu trabalho. E a gente tem também como quarta dimensão o plano de sustentabilidade dos CEAs. Eu vou explicitar melhor cada uma dessas dimensões agora. Espaços e equipamentos em torno consistem na sede do CEA, né, um prédio que vai receber as pessoas para as suas atividades, ou que vai propiciar as reuniões, as palestras, as dinâmicas, os cursos, apesar que a gente também tem alguns CEAs móveis. Então a gente tem um ônibus que pode ser um centro de educação ambiental. A gente tem um exemplo no Rio de Janeiro e um em Goiânia. Né? Eles têm todos os seus equipamentos, os seus espaços dentro do ônibus, e eles param numa praça pública e realizam suas atividades lá. Então a maioria dos CEAs tem a sua sede, mas não necessariamente, você pode também ter um centro de educação móvel. Né? É costumeiro que o CEA tenha um entorno numa área natural. Então vamos ter cachoeiras, vamos ter rios, fragmentos florestais, áreas rurais, construções históricas, mas não somente os lugares preservados, conservados, são os úteis ou os ideais para CEAs. Uma área degradada, um ambiente urbano, um ambiente que tem sim problemas ambientais, que não é aquela natureza perfeita, ele é um recurso pedagógico maravilhoso para o CEA, porque o próprio CEA pode inclusive contribuir para melhorar, né, lutar e ter uma mobilização política para melhorar e para resolver parte desses problemas socioambientais. Então a gente tem casos de áreas degradadas que o próprio CEA contribuiu para melhorar. A gente tem CEAs em periferia, em torno de favela, por que não? Então não somente a natureza intocada, ela é um todo recurso pedagógico para o CEA. Áreas degradadas também. É claro que a área natural também é muito ótima para a sensibilização. Em relação à equipe educativa, a gente tem algumas perguntas básicas. Quantas pessoas eu preciso para um CEA? Depende do que você quer realizar, depende dos objetivos que você tem com aquele centro de educação ambiental. Também vai de acordo com os objetivos daquele centro de educação ambiental. Hoje a gente tem, na realidade, de profissionais que trabalham em CEAs, uma diversidade incrível. Nós temos psicólogos, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, pedagogos, geógrafos, historiadores, gestores ambientais, nas nossas pesquisas lá na OCA, que é interessante que o CEA tem uma equipe multidisciplinar, ou seja, pessoas com formações diversas, mas que essas pessoas atuem de forma interdisciplinar. Então, que elas construam projetos coletivamente, que cada saber se agregue para criar um saber coletivo no projeto de educação ambiental. Porque a educação, as questões socioambientais, elas não podem ser explicadas
somente por um biólogo, ou somente por um historiador, ou somente por um pedagogo. Cada área do conhecimento se integrando vai poder trazer a complexidade que a Angélica falava, da interpretação dessas questões socioambientais. E o projeto político-pedagógico, que é um grande gargalo nos nossos centros de educação ambiental atualmente. A gente interpreta o projeto político-pedagógico como um documento orientador, mas ele não é só um documento, algo que vai falar o que o CEA tem que fazer, mas que vai lá ficar na prateleira, que vai ficar guardado, que ninguém lê, que vai ficar lá empoeirando. Não, ele tem que ser um documento lido, relido constantemente, reescrito constantemente, servir como base para o trabalho dos educadores, dos administradores, e ser interpretado então como um processo contínuo de construção das práticas desse CEA. Ele não é somente um documento, ele é a prática, a praxis, a relação da teoria com a prática na vivência do dia a dia desse CEA. Ele, que a Angélica levantaram. Então, ele vai falar para que esse CEA veio, em que sociedade que se quer viver. Eu estou trabalhando com educação ambiental, estou formando indivíduos para que tipo de sociedade? Posicionar-se em um mundo coletivo, posicionar-se frente à coletividade, frente à comunidade. Então, essa é uma das questões principais que o PPP tem que responder. Continuando, outras perguntas principais. Qual a concepção básica que se tem de CEA? Que referenciais teóricos, práticos e quais experiências servem de base para esse CEA? Então, com que linha pedagógica eu estou trabalhando? Aprofundar essa prática. Isso tudo tem que estar explicitado nesse PPP. O que é o objetivo alcançar com esse CEA? Né? Para onde se pretende caminhar? Para quem se destina esse CEA? Para as populações excluídas? Para as populações favorecidas economicamente falando? Para professores, para alunos da rede pública, para agricultores, enfim, tudo isso vai se especificar nesse PPP. O público-alvo vai ser especificado. Outra coisa importante, de que recursos, pessoas e condições dispõem. Não adianta eu ter milhares de ideias, uma intenção maravilhosa, se eu não tiver condição de implementar aquilo. Então o PPP tem que estar de acordo com os recursos que eu disponho, com as pessoas que eu disponho, com a possibilidade de implementar esse processo que eu desejo. E eu tenho que trabalhar também, como o pessoal da Polícia Ambiental levantou, a questão da avaliação. Né? Então todo o meu processo pedagógico tem que ser avaliado. Eu preciso saber se ele está sendo bem implementado, né? Como é que se o pessoal está gostando, está curtindo aquele processo pedagógico, para depois eu reavaliar todas aquelas práticas. E por última dimensão básica de um CEA, a gente tem um plano de sustentabilidade. Todas essas dimensões elas estão integradas. Né? Então, lógico, o PPP vai estar relacionado com a sede que eu tenho, com os equipamentos, com a minha equipe pedagógica e com o plano de sustentabilidade. E essa sustentabilidade em todos os sentidos, nas dimensões econômica, cultural, política, financeira, né? Enfim, pedagógica. E aí, principalmente, esse plano de sustentabilidade, ele vai buscar a questão da sustentabilidade administrativa, econômica e financeira do CEA. Como é que eu vou conseguir manter esse CEA? Quem são os meus parceiros? Né? Como é que eu vou dar, dentro de uma política municipal, de uma Agenda 21, eu vou conseguir que, mesmo que troque a gestão municipal, esse CEA continue existindo. Agora, se eu não tenho sustentabilidade política, por exemplo, no exemplo do SkyTetus, né? Não tinha ainda uma prática forte e isso não estava inserido, enraizado na instituição que é a florestal. Bom, falando um pouquinho da gestão e financiamento dos CEAs, a gente tem as entidades que promovem CEAs e as que gerem os CEAs. Promotoras podem ser várias, poder público, as empresas, as ONGs, né? Ou mesmo parcerias, todas elas, né? Porém, algumas às vezes elas só injetam o dinheiro. Isso é bem comum em empresas. Minas Gerais, o estado de Minas Gerais particularmente, tem um movimento de centros de educação ambiental de empresas. E lá, então, existem algumas empresas que têm os seus próprios CEAs, promovem
investem em seus recursos e gerem também, realizam as atividades. Então, o corpo pedagógico é todo da própria empresa, né, contratados, pedagogos, geógrafos, enfim, educadores contratados da própria empresa. Enquanto tem outros que terceirizam. Então, é uma entidade promotora, uma empresa, enquanto tem aqui, e eles contratam uma ONG ou uma outra empresa para gerir esse CEA para desenvolver as atividades, né? A gente tem também as organizações mistas, né? Então, é comum o caso de parcerias de empresas com ONGs, de poder público com ONGs, né? Tanto na promoção quanto na gestão desses CEAs. Agora vamos falar um pouquinho dos objetivos e atividades dos CEAs. Aqui eles vêm, né? Para que ter um CEA? Vai ajudar a responder a pergunta de vocês, né? Um dos principais objetivos é disponibilizar informações. Mas, não se esqueça que para a gente falar de educação ambiental ou de educação em geral, a informação só não basta. Informação só talvez não mude os valores das pessoas, talvez não mude as atitudes e as práticas das pessoas em relação ao ambiente, em relação à sociedade. Não mude o modo de ver o mundo e o modo de viver das pessoas. Porém, elas são importantes sim, e a gente tem muitas vezes dificuldade de acesso às informações de qualidade, de como é que está a qualidade de água do nosso município, como é que estão os fragmentos florestais, onde é que estão os fragmentos florestais. Então o CEA pode contribuir para tudo isso também, para levar essas informações para as pessoas, né? E socializar informações também, pegar novas informações das comunidades e socializar. Mais uma outra é o estimular processos de reflexão crítica sobre as questões socioambientais. Então a gente vai além da informação, a gente vai propiciar discussões políticas, discussões técnicas, discussões conceituais sobre as questões socioambientais. E o CEA pode propiciar tudo isso, pode propiciar debates, conferências, auxiliar no processo de Agenda 21, como vocês estão realizando aqui no município, né? O objetivo de formação tanto de professores, a gente pode trabalhar, vamos formar professores em relação a essas temáticas, né? Uma educação continuada dos professores, e eles vão para suas escolas e depois vão continuar esse processo de educação. Mas também pode atuar diretamente com os estudantes, com agricultores, depende dos objetivos de cada município. Vocês vão identificar, né, quais são os problemas que vocês têm aqui, e o que é que vocês desejam, os seus ideais para o município. Através desses ideais, desses problemas, vocês vão ver as estratégias educacionais, inclusive. E aí vocês vão poder pensar quais dessas estratégias o Centro de Educação Ambiental pode colaborar como uma iniciativa atuante. Além da questão da formação, dos processos de reflexão crítica, da disponibilidade de informações, a gente vai ter o lado também emocional, de sensibilidade. Então o CEA pode realizar as atividades de sensibilização, as trilhas interpretativas, as vivências na natureza, né? As atividades artísticas, culturais. A gente tem alguns CEAs que tem um exemplo muito bom, alguns de São Gonçalo, o pessoal da Baixada Fluminense também, que eles realizam a articulação. Então, assim como a ONG de vocês, assim como várias entidades, eles são agregadores de pessoas. Então, o CEA é um ponto de referência para as pessoas interessadas nas temáticas socioambientais, nos problemas do município, se agregarem e construírem coisas em conjunto. Então, eles reúnem lá os agentes de saúde, os professores, demais técnicos da CAT, o pessoal da Polícia Ambiental, para trabalhar em conjunto e construir estratégias educacionais e estratégias de resolução de problemas a partir daquele centro de educação ambiental. Também é um espaço de lazer, e pode ser um espaço de lazer ou de realização de atividades lúdicas, principalmente em periferia, em regiões menos favorecidas. A gente falta espaços de lazer, onde as pessoas possam brincar, e é uma dimensão essencial do ser humano. Isso não pode ser esquecido. Então a gente tem um CEA lá em São Gonçalo também, em Nova Iguaçu, que eles, além de desenvolverem atividades de educação ambiental, atividades de formação, eles fazem, é o espaço para a comunidade fazer festinha, é o espaço para a comunidade brincar, porque não tem um centro comunitário, não tem uma praça, não tem um ginásio, não tem nada de estrutura de lazer pública. Então eles acabam atuando nesse sentido também. Apesar que, é claro,
Se você tiver uma estrutura uma estrutura pública melhor nesse sentido, você vai falar, não, isso fica mais para uma parte, aquilo mais para outra, de acordo com a característica do local, né? Só lembrando também que a Angélica me perguntou ontem, esses objetivos eles não são concorrentes. Então, o CEA pode ter mais de um objetivo, e até é interessante que tenha. Trabalhe com informação, mas trabalhe com sensibilização, trabalhe com vários objetivos para ter uma atuação mais diversa e mais profunda. A gente tem também como objetivos um CEA que, além de trabalhar com educação no seu próprio espaço, ele também realize projetos em outros espaços, para outras instituições, e realize pesquisas. Então, a gente tem o exemplo de Poços de Caldas, onde o pessoal realiza pesquisas na área ambiental, na qualidade ambiental da região, as espécies da região, e depois socializa aquelas informações e realiza atividades em relação àquelas informações, né? Então, ele realiza pesquisa e educação, todos esses objetivos juntos. Como a gente indica algumas características desejáveis, vocês estão pensando aqui para o Plano do Centro de Educação Ambiental, então, ao pensar o projeto desse centro, é legal lembrar dessas características. E aí tem as características desejáveis do ponto de vista ecológico, estrutural, social, político, pedagógico. Eu vou mostrar algumas delas aqui. Não são sugestões, são coisas interessantes de serem implementadas. De acordo com a possibilidade e com a intenção de cada um, vocês poderão tê-las implementadas. Então, na construção de um SES, se vai construir uma sede, é importante que a gente atente para os impactos negativos da construção. Então, vamos pensar, são construídos em áreas naturais. Então, eles causam sim um impacto, isso tem que ser pensado. E aí, dentro daquela coisa paulo freireana, do exemplo da ética, o CEA tem que servir de exemplo também. Né? Então, preferir materiais renováveis, então evitar tanta coisa de petróleo, tanto material não renovável, tanto concreto, materiais de fácil obtenção local, não precisa gastar tanto com transporte, que também seja barato. Buscar a integração visual do imóvel com o entorno, então não ter um elemento estranho imóvel na paisagem, né? Você tem todo um contexto histórico no município, naquela região, e aí você constrói uma coisa completamente desvinculada. E aquela coisa paisagisticamente falando, já vai trazer um estranhamento, um distanciamento cultural. Né? Então você tem que buscar essa integração paisagística e cultural do seu entorno. Primar na compra de equipamentos, preferir materiais ecologicamente corretos, implementar estratégias de redução de resíduos, de reutilização de materiais e de reciclagem. Por quê? Porque aí o próprio CEA, a própria construção, a própria infraestrutura do CEA já vai ser um recurso pedagógico muito rico. Você não vai precisar levar para outros lugares para mostrar tudo aquilo. O CEA já vai ser o exemplo. Isso é muito rico. Em relação às características sociais, a gente tem que potencializar a inclusão e a participação comunitária local. O CEA tem que estar integrado com a sua vizinhança. Se está numa área rural, com os agricultores, se está numa área urbana, com os seus vizinhos. Não pode ser um prédio onde ninguém sabe o que acontece lá, as pessoas olham e falam, esse lugar é estranho, tem uns doidos que vão aí, não sei não, hein? Não, tem que estar integrado. Todo mundo tem que saber o que se faz lá, as pessoas têm que gostar e participar daquele movimento, daquelas atividades. A população local tem que estar integrada nos processos de decisão dos CEAs. A gente vai fazer uma campanha, vamos fazer uma campanha com a comunidade, mas peraí, vamos saber o que a comunidade está precisando, o que é que está pegando lá na comunidade, quais são os problemas que eles têm. Então vamos fazer com que o CEA atue para essa comunidade também, né? Para os desejos dela, não só os nossos desejos enquanto educadores ambientais e o que a gente acha que eles precisam fazer ou ser. Estimular o trabalho voluntário como estratégia de formação é um elemento interessante, né? E atentar para a responsabilidade social da instituição. Assim como as empresas, o CEA também vai ter seus fornecedores, também vai ter os seus empregados, os seus funcionários. E você ser incoerente, você tem um CEA que explora os seus funcionários, que não torna visível, ou que atua de maneira invisível com os seus funcionários da limpeza, ou mesmo com os educadores, né? Principalmente os educadores que têm muitas vezes a condição de remuneração muito baixa. Em relação às características desejáveis do ponto de vista
político, a gente tem a questão da intencionalidade política do Centro de Educação Ambiental, que vai ser explicitada no PPP, e tem um elemento importante, a gente deve evitar ter como objetivo do CEA a obtenção de lucro. O CEA, o objetivo dele é a educação ambiental, e educação não é mercadoria. Então, não quer dizer que você não possa cobrar pelas atividades. Você pode cobrar, se necessário for, de acordo com o contexto, para a sustentabilidade econômica. Mas o lucro não é o objetivo. Tá certo? O objetivo é a educação ambiental. Você não quer acumular riqueza, você não quer acumular capital com aquele centro de educação ambiental. Você quer contribuir para um mundo melhor, na verdade. Então a gente tem um exemplo, novamente, do pessoal de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Eles são sede de ONG, que estão numa comunidade de periferia, junto com uma área natural. As atividades para o ensino público e para as populações economicamente menos favorecidas são todas gratuitas. Mas eles trazem o pessoal lá da classe média alta do Rio de Janeiro. Aí eles vendem camiseta, vendem bonés, fazem algumas atividades pagas. E esse recurso vai ser voltado para a sustentabilidade do CEA. Ninguém está enriquecendo com o CEA. Está pagando decentemente seus educadores, seus administradores e podendo realizar decentemente as suas atividades. Por fim, nessa sustentabilidade política, o CEA deve buscar a articulação e o apoio de atores e instituições locais e regionais. Então, fazer parcerias com o policiamento no município integrado. Característica desejada do ponto de vista econômico, vocês têm que buscar estratégias diversificadas de sustentabilidade financeira. Não dá para depender só de um financiador. Não dá para depender de um projeto que depois acaba e acaba o CEA também. Tem que buscar vários parceiros e financiadores para que exista sustentabilidade em longo prazo. E como características desejáveis do ponto de vista pedagógico, é extremamente importante que se valorize a equipe educativa, e que é um histórico negativo do nosso país. A gente tem uma desvalorização dos nossos educadores muito grande, e isso acaba, consequentemente, influenciando na qualidade do ensino. Então, condições de trabalho e remuneração dignas é essencial. Além disso, nós devemos buscar trabalhar com públicos diversificados, não só escolar. É claro que o público escolar é extremamente importante, os jovens e crianças que daqui a algum tempo vão estar atuando na sociedade. Mas hoje, quem está atuando está fora da escola, né? Pelo menos fora do ensino fundamental e médio. Né? Então, o pessoal que está na administração pública, os agricultores, e a gente tem que trabalhar com todo esse pessoal também, né? Para não ter que esperar 10 anos, 20 anos, até o pessoal que está estudando nas séries básicas hoje poder chegar ao trabalho. Né? E buscar práticas de ensino-aprendizagem tipo interativo e dialógico, o Ed já puxou também. Né? Então, superando práticas de educação conservadoras. A gente quer fazer educação ambiental, façamos uma educação ambiental progressista, uma educação ambiental dialógica, não uma educação ambiental conservadora, uma educação bancária, como diria o Paulo Freire. E sempre dispor de estratégias de avaliação nas atividades. Eu coloquei só aqui alguns itens essenciais do PPP. O PPP tem que ter uma introdução, falar do histórico dos CEAs, os objetivos, né? Então, a que ele veio, né? Para que ele quer chegar, as metas que ele deseja alcançar, as atividades que ele desenvolve, a metodologia, público-alvo, os recursos que ele dispõe, espaços, equipamentos, as estratégias e os agentes de avaliação e as referências bibliográficas. É basicamente o que consiste o PPP. PPP, Projeto Político Pedagógico, sabe? E a gente tem, então, a Rede SES, que surgiu lá em Piracicaba e hoje tem participantes de todo o país. Ela surgiu para integrar os CEAs. O que acontecia? Naquela coisa, voltando ao que eu falei lá do Fábio, ele tinha aquelas informações que desejava socializar. Mas não só ele. Tem CEAs que têm trabalhos magníficos, de todos os setores, CEAs de ONGs, de empresas, de poder público, que têm trabalhos magníficos. Mas, às vezes, CEAs que estão a 100 km de distância não se conheciam, não conheciam um trabalho do outro. Aí o Fábio falou, não, peraí, vamos integrar esse trabalho, vamos propor essa rede. E é com essa ideia que surgiu a rede. Estimular a troca de informações, a troca de práticas, de experiências, de ideias entre os CEAs. Para isso, a gente realiza eventos
anualmente, de 2 em 2 anos, alguns eventos regionais, para que os CEAs conheçam os outros, né? E também para que eles possam construir coisas em conjunto, né? Então a gente tem um site da Rede CEAs, que é o www.redeceas.org.br, depois vai ter um slide mostrando. E nesse site os CEAs podem divulgar informações, os artigos dos CEAs, notícias, orientações pedagógicas estão lá, né, a divulgação dos eventos, e a gente mantém também um cadastro dos CEAs, um cadastro virtual, onde inclusive o CEA, o pessoal lá de Ourinhos, da Polícia Ambiental, pode se cadastrar, colocar suas informações para que uns CEAs possam conhecer os outros, e para aqueles que desejam criar CEAs, para os professores que desejam saber os CEAs mais próximos da sua região, possam entrar lá no site e achar um CEA interessante, que trabalha na sua área. A única limitação nossa lá do site é que a gente ainda não tem um mecanismo de busca para o banco de dados. Então os CEAs estão dispostos em lista. Mas a gente está tentando desenvolver lá com o técnico de informática da faculdade esse ano um mecanismo de busca onde você possa procurar o CEA por cidade, o CEA por tema, por área de trabalho, para poder melhorar o trabalho, poder facilitar a busca. Né? Bem, concluindo então, voltando àquela pergunta, como é que o CEA pode contribuir para a construção de uma sociedade sustentável, para a construção de uma sociedade de Tupã mais sustentável? Bem, essa pergunta vai estar dentro das diretrizes da Agenda 21 de Tupã, da política, das políticas públicas de Tupã. Vocês identificando o que é que se precisa fazer de educação ambiental em Tupã, vocês poderão saber como é que o CEA pode ajudar, que área que o CEA pode trabalhar. Será que o CEA é melhor para trabalhar com a educação formal? Depende. Cada CEA pode ter um público-alvo diferente, ou pode ter vários públicos-alvos. Então essa pergunta vai ser respondida nesse contexto, tá certo? E para acabar então, a gente tem aqui os links ao nosso site da Rede CEAs, que é eu errei o site, não acredito. É www.redeceas.exalc.usp.br. Falei que era .org. Não acredito. Que vergonha. E a gente tem também um e-mail do Ministério do Meio Ambiente, que é o educaambiental@mma.gov.br, onde vocês podem solicitar essas publicações. Esse manualzinho eu acho que já está esgotado, mas a gente está solicitando que eles coloquem em versão digital no site. E tem um novo manual sobre construção de PPP, Projeto Político Pedagógico, para CEAs. Tá certo? Meus contatos estão aí, da Rede CEAs, para quem quiser participar, se informar também, estão aí, Rede CEAs.exalc.usp.br. Eu agradeço, espero que tenha contribuído com o trabalho de vocês. As informações deverão ser enviadas por escrito. As perguntas deverão ser enviadas por escrito à mesa. Na parte da tarde, a lista de presença será assinada ali logo na entrada, ocorrendo que pessoas estão assinando por outras. Então vai ter uma pessoa ali com a lista, vocês na entrada já assinam, tudo bem? E a carga horária será proporcional à quantidade de palestras que vocês assistirem. Já tem perguntas? Hoje eu vou fazer algo bem interativo, tá? Para a gente poder estar discutindo um pouco mais. Tem muito interesse em divulgar notícias negativas, a violência, a corrupção, insistentemente. Aqui nós estamos tendo acesso a muitas informações importantes a respeito da educação ambiental. Existe algum projeto de divulgação no âmbito maior da sociedade? Por exemplo, na mídia, de educação ambiental na mídia, que atinge massa, né? Exatamente. Então, dentro das diretrizes do Programa Nacional de Educação Ambiental, que o Ministério do Meio Ambiente está coordenando, junto com o MEC e outros, né, e todos os sistemas de educação e meio ambiente do país, dos estados, existe um programa que está sendo desenvolvido de educação ambiental na mídia. Eu não sei em que pé que está, sinceramente, mas eles estavam discutindo, estavam conversando com publicitários, com comunicadores sociais, porque é uma falha, né? A gente acessa muitas vezes somente o meio acadêmico, o meio estudantil, mas a gente não acessa a massa porque falta a mídia, né? Com certeza, eles estão pensando nisso, ainda não sei como.
sobre essa questão da mídia, da televisão, é importante também lembrar que a TV Cultura tem um programa muito legal, que é o Repórter Eco, que é todo domingo, né, tem uma reprise durante a semana. E a gente tem que começar, né, a assistir esses outros programas, porque é bom estar na meia culpa, né, porque a mídia, a televisão, às vezes vai atrás de índice de audiência, né. Você está passando todos esses programas mais negativos, né, pessimistas, é um pouco porque as pessoas querem ver isso, né, querem assistir isso. Então vamos fazer também a nossa meia-culpa, buscar outros programas, né, outras referências, que tem na televisão, sim, tem um pouco, tá aí a TV Cultura, né, para dar um espacinho, né. Alguém tem alguma colocação? Quem vir aqui falar, a gente pode participar. Não precisa nada muito formal. Acho que a questão da mídia, que o Alexandre, o pessoal colocou, é interessante para a gente ser um pouquinho mais crítico, né? Falta muita reflexão. Então, só Globo, realmente a gente não vai conseguir ver nada que passe, né, essas informações que a gente está buscando também. Então, acho que a gente também tem que buscar uma seleção. Começar a selecionar, já que tem esses programas de massa, a gente tem que começar a selecionar. Eu acredito muito no educador, sabe? Eu acho que o professor é um agente de transformação. Eu acredito que ele tem que mostrar para o seu aluno, para a comunidade onde ele está inserido, que ele tem um horizonte. Mas só isso eu acredito que não basta. E não vamos também querer. Eu também acho assim, não vamos também querer São Paulo quanto tudo isso. Eu acho que tem que ser divulgado, tem que chegar na massa. Eu acho que você está corretíssima, né? E eu coloco a questão da rede, porque essa é uma coisa que eu já discuti no Paraná. Eu estou há 2 anos lá e estou fazendo parte da rede. E a discussão é: a rede só está indo em meio digital. Não sei se o Alexandre concorda, mas no Paraná que eu estou mais ativa, que isso é uma exclusão também, né? Porque não são todas as pessoas que têm computador, né? Tem pessoas que nem sabem ainda o que vem a ser um computador. Então a gente não está conseguindo chegar. Então falta uma das alternativas, que a gente também tem soluções, né? A gente também está buscando, e eu também acredito que a gente tem que estar atingindo esse pessoal, essa massa aí. A alternativa que a gente está fazendo agora é formando núcleos de estudo. Então, a gente está estudando o que é uma rede, né? Que hoje o Ministério do Meio Ambiente, junto com alguns autores, o Fábio, o Juliano, o pessoal, eles lançaram um livrinho de rede de educação ambiental. O que é uma rede? É troca de informação. Como o Alexandre colocou bem ali, etc., é o quê? É democratizar a informação. Porque não pode estar mais na universidade, porque são pouquíssimos que têm acesso. Quer dizer, a gente está privando o outro de ter informação. Né? E aí vai totalmente contra os princípios da educação ambiental, que fala de solidariedade. Quer dizer, a gente tem que transformar isso numa prática, como nós colocamos, várias pessoas colocaram aqui. Vincular a teoria e a prática. Só que eu estou vendo assim também, que a nível nacional e regionais, estaduais, está havendo esse interesse, sabe? As questões estão voltando à rede do Paraná. Então, eu chamei tanto para esse grupo de estudo. Como não tem verba, eu também sou voluntária dessa rede lá, a gente trabalha muito a nível voluntário, porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acho que aqui o pessoal da mesa, acho que tem essa filosofia, né? Fazer porque está acreditando naquilo. E lá a gente está fazendo um grupo de estudo que nós conseguimos manter um de Londrina, um de Loanda, que são municípios pequenos que querem, porque também tem que partir do interesse, né? Assim como você colocou, a gente sabe que as pessoas têm que estar motivadas também a isso. E a gente está conseguindo, é algo ainda bem inicial, assim, não tem os resultados de colocar, mas dessas discussões, essas pessoas estão sendo a gente líderes, vamos chamar assim, algumas lideranças, estão voltando para a sua comunidade que não tem internet, sabe, que não tem essa criticidade de poder escolher essa cultura, porque infelizmente a gente não tem isso que está colocando, que realmente deveria ter, mas também aí essa questão de interesses, quem está por trás da mídia, que aí é um outro debate, eu acho que a gente entraria em pé de inteiro nisso, né? Então tem vários interesses aí, mas essa proposta que a gente está realizando no Paraná, aos poucos,
todo dia, olha, está acontecendo, como é que eu faço o PTP, como é que eu faço isso? A gente está tentando levar a informação, que eu acho que o Ministério do Meio Ambiente, a partir da Diretoria de Educação Ambiental, eu acho que atualmente, nesse momento agora, né, eles estão tentando democratizar, porque o pessoal que está na Diretoria de Educação Ambiental é um pessoal que partiu assim, da gente, discutindo de comunidades, ou a gente não sabe dizer mais do que eu sobre isso, mas são pessoas ativistas, sabe? Não é só que estava lá na academia. Então a gente está conseguindo ver essa realização, eles estão mandando isso. O que acontece é que o país é muito grande, muitas informações, tem pessoas que não têm conhecimento. Então acho que esses fóruns, como hoje, que está acontecendo, é um meio também de divulgação, né? Que a gente esperamos também que no próximo fórum tenha mais pessoas participantes, para que não só no meio de uma mídia, mas no meio da discussão a gente possa levar as informações que ainda, eu acho que infelizmente a gente não tem ainda esse caráter da mídia ter interesse em, né? É igual falar da camisinha. Todo fevereiro tem carnaval, dá propaganda, e assim vai. Porque existe interesse, aí depois esquece que as pessoas não usam, e aí você vai lá no Ministério da Saúde e você vê um alto índice, né, de doenças, principalmente coisas. Estou dando um exemplo aqui que todo mundo é mais real. E a questão ambiental também funciona um pouco com isso. Está em alta. Mas as empresas também estão aí com marketing ambiental, porque para exportação precisa de algumas normas ambientais. Então, todo mundo falando disso. A gente também tem que estar aproveitando, eu acho, esse caminho para se fazer, né, ambiental, todo mundo falando, mas que as pessoas possam participar mais. Mas eu acredito que a gente tem que ter mais, pensar um pouco mais, né? O que está por trás de tudo isso? Por que as pessoas não estão falando, alguns departamentos, seja mídia, seja os meios de comunicação, né? Como tudo. Só gostaria de fazer uma complementação que a professora levantou. Na Polícia Ambiental do Estado, nós temos uma política de divulgação de todos os nossos trabalhos. Então, nós temos cadastrado até o Cabo Amorim, que é o responsável, desde o celular do jornalista dessa cidade até o celular do diretor da TVT, o responsável do Estado de São Paulo, da PAN de São Paulo. O que na prática acontece, é que o nosso palestrante comentou, nós divulgamos as duas áreas, a degradação ambiental, a fiscalização e trabalhos de educação ambiental. Não se publica educação ambiental. É difícil, é 1% das nossas matérias referente à educação ambiental. O que traz realmente de foco é a degradação ambiental, é o valor da multa, é a apreensão do pássaro, a apreensão do animal silvestre, é o infrator sendo conduzido para a delegacia. E por quê? Porque a sociedade gosta desse tipo de matéria jornalística. Então é um trabalho realmente, como disse a nossa palestrante, a longo prazo, de divulgar através desse simpósio, através da rede, enfim, para a gente mudar o comportamento da nossa sociedade, porque a sociedade está estimulando esse tipo de notícia na mídia. A amostra será no tema de educação ambiental. Os projetos estão sendo desenvolvidos durante o ano e a culminância desse projeto será uma amostra do trabalho realizado. Será em novembro, não tem uma data ainda, mas será no mês de novembro. Não é? Eu acho uma coisa. Esses exemplos continuam se multiplicando. Ainda só na questão da mídia para encerrar aqui a participação, se a gente colocar na Política Nacional de Educação Ambiental, a mídia, os órgãos da televisão, rádio, jornal, eles são atores, eles têm obrigação por lei também de realizar a educação ambiental. Só que isso não está regulamentado, né? E essa cobrança, tanto dos órgãos públicos quanto da população, não é feita. Então, a gente, como população, tem que cobrar, tem que brigar, tem que reclamar. E eu acho que a mídia e a sociedade, ela trabalha sempre numa dialética de o quanto que a vida imita a arte, ou o quanto que a vida imita a mídia, e o quanto que a mídia imita a vida ou a sociedade, né? Sempre tem os dois movimentos, né? A mídia também ensina as pessoas a gostarem daquele tipo de informação, ao mesmo tempo que as pessoas também já têm uma tendência a gostar daquilo, é dialético.